Ela teria sido uma mãe perfeita para alguém que estivesse realmente doente. Os vizinhos descreviam Dee Dee Blanchard como uma pessoa muito carinhosa. Antes do crime, ela e a filha Gypsy Rose viveram por 7 anos numa pequena casa rosa que ficava em Springfield, no estado norte-americano do Missouri. Dee Dee tinha 48 anos e vinha do estado de Louisiana. Era descrita pelas pessoas mais próximas como alguém muito amável, que gostava de usar roupas chamativas e cheias de estampas florais. Era bastante comunicativa, sempre teve muitos amigos, não tinha muito dinheiro, mas também não trabalhava porque as 24 horas do seu dia eram dedicadas a cuidar da filha. Pelo que os vizinhos contam, Gypsy era uma menina muito franzina, que mal tinha os dentes na boca e não chegava a ter mais de 1,5 metros de altura. Parecia que poderia quebrar até ao mínimo toque. Ela era sempre vista em sua cadeira de rodas, usando óculos que eram grandes demais para o seu rosto magro e redondo, e acompanhada de uma sonda intravenosa que a alimentava. Vez ou outra, Dee Dee era vista na rua empurrando Gypsy com um cilindro de oxigênio ao lado, que passava ainda mais a impressão de que a saúde da menina era muito frágil. Qualquer pessoa que olhasse para Gypsy imaginaria seu sofrimento por causa dos muitos problemas de saúde. Sempre que era questionada, Dee Dee falava a mesma coisa sobre a filha, que Gypsy foi um bebê problemático, que precisou ficar na UTI neonatal e teve leucemia ainda muito pequena. Além disso, ela falava que a menina sofria de distrofia muscular, asma severa, epilepsia, apneia do sono, problemas de vista e anomalias cromossômicas. Gypsy tinha uma voz fina e infantil que a mãe justificava dizendo que era em decorrência dos danos cerebrais. Ela dizia aos outros que a filha tinha a cabeça de uma criança de 7 anos. Por isso, jamais poderia acompanhar as crianças normais na escola e acabava estudando em casa. A menina costumava usar chapéus e perucas para esconder a cabeça quase careca. E não importava a ocasião, Gypsy e Dee Dee estavam sempre juntas. Nas palavras da menina, elas eram como um par de sapatos, sendo que um pé sozinho não serve de nada. A grande questão é que Gypsy nunca esteve doente. Ela nunca teve leucemia, não sofria de apneia do sono, nem asma, e muito menos epilepsia. Era tão saudável quanto qualquer ser humano normal pode ser. E é isso que torna o caso delas muito estranho e bizarro. Será que foram as mentiras sobre sua condição que motivaram Gypsy a orquestrar o assassinato da sua própria mãe? Que outra motivação ela teria? Se prepare, porque você está prestes a conhecer os muitos mistérios inexplicáveis sobre a história de Dee Dee e Gypsy, a relação mais perturbadora entre mãe e filha de todos os tempos. Seja bem-vindo. Escrito por Rayane Franco, baseado em uma história real. Você mataria minha mãe por mim? A casa em que Gypsy e Dee Dee viviam era completamente adaptada para receber alguém com muitos problemas de saúde. Haviam rampas, corrimãos, banheiras e tudo o que se pode imaginar que alguém com necessidades especiais precisaria. Elas chegaram a participar de um programa de TV local em 2008 e ganharam outras tantas coisas de outros programas, como viagens e encontros com famosos. A história delas era o enredo perfeito para atrair audiência. Elas eram perfeitas,
Uma criança pobre e doente sob os cuidados de uma mãe incrível e paciente, que só quer saber de ajudar os outros. Aparentemente, elas viviam uma vida tranquila e feliz, apesar das dificuldades financeiras. Mas da porta para dentro, a situação era outra completamente diferente. No dia 14 de junho de 2015, Gypsy fez um post no perfil do Facebook que dividia com a sua mãe, dizendo o seguinte: "Essa vaca está morta." Os primeiros comentários foram das pessoas mais próximas, questionando o que estava acontecendo. O primeiro pensamento da maioria foi que a conta delas havia sido hackeada. As coisas ficaram realmente sérias quando Gypsy fez outro post dizendo: "Eu rasguei aquela porca gorda no meio e ainda estuprei a filha inocente dela, que gritava muito alto." Uma vizinha chamada Kim tentou ligar para Dee, mas sem sucesso. Foi aí que decidiu ir até a casa delas para verificar o que estava acontecendo. As duas eram conhecidas pela maioria das pessoas no bairro. Então, quando a vizinha Kim chegou à casa rosa de Gypsy e Dee, já havia uma dúzia de pessoas na calçada. Como o carro de Dee estava na garagem intacto, Kim viu que era hora de ligar para a polícia. Tudo estava muito estranho por ali. A polícia chegou ao local sem um mandato de busca, então, pela lei, eles não podiam entrar no imóvel, mas também não impediriam que David, o marido de Kim, averiguasse o local antes deles. David encontrou a casa em perfeita ordem. O ar-condicionado estava no máximo, as luzes estavam apagadas. Não havia sinal de luta ou qualquer coisa que levasse a uma cena de roubo. De todas as coisas, a mais estranha era a cadeira de rodas de Gypsy estar em casa, quando ela mesma não estava. Com o mandado em mãos, a polícia revistou o lugar e encontrou Dee morta em seu quarto. Ela foi esfaqueada e o estado de seu corpo revelou que ela estava morta há muitos dias. Gypsy, por sua vez, estava desaparecida. Se estava viva ou morta, ninguém sabia. Afinal, que tipo de pessoa teria coragem de atacar alguém que não pode se defender? Não demorou para que as primeiras pistas começassem a aparecer. Alia é uma jovem de 25 anos que trabalhava num plano de saúde na época do crime. Ela tinha um carinho fraternal por Gypsy, como uma irmã mais velha. Apesar dos cuidados de Dee para nunca deixar a filha sozinha com outras pessoas, Gypsy chegou a confidenciar algumas coisas para Alia. A primeira coisa é que a menina tinha um perfil fake no Facebook em segredo, sob o pseudônimo de Emma Rose. Ela contou a Alia, por mensagem, que havia conhecido um homem na internet, que estava apaixonada e que a mãe não sabia de nada disso. Ela falou ainda que sabia que Dee nunca aprovaria que ela saísse com alguém, apesar da sua vontade de sair com garotos e ter um namorado como qualquer outra pessoa na sua idade. Em muitos diálogos, Gypsy deixava claro para Alia que vivia em conflito com a mãe, que não deixava fazer nada sem a sua supervisão. O nome do namorado de Gypsy era Nicholas Goldjohn, e eles trocaram mensagens pela internet por 2 anos inteiros. Os dois planejavam se casar e discutiam até os nomes de seus possíveis filhos. A menina planejou em muitas ocasiões um encontro entre a mãe e o namorado, na esperança de tornar o relacionamento deles público e aceitável. Mesmo que Dee repetisse sem parar que a sua filha tinha a mente e a inocência de uma criança de 7 anos, quem a conhecia de perto podia ver que não era bem assim. Ela pensava em amor e sexo como qualquer uma jovem adulta. Nas suas declarações à polícia, Alia chegou a contar que Dee a confrontou sobre algumas conversas que teve com Gypsy, a proibiu de falar sobre certos assuntos com a menina e tirou o celular e o computador da filha. Dee se esforçava para isolar Gypsy de tudo e de todos. Então Alia foi perdendo o contato com a menina pouco a pouco.
Quando ela ficou sabendo o que havia acontecido com Dee Dee, achou que era hora de contar à polícia tudo o que sabia. Graças ao conteúdo das mensagens de Alia, eles tinham um suspeito para o crime. Então, rastrearam o post feito em 14 de junho e descobriram que o IP estava registrado no nome de Nicholas Goldjohn, o namorado de Gypsy. Um dia depois de encontrarem o cadáver de Dee Dee, em 15 de junho de 2015, a polícia invadiu a casa de Nicholas em Big Bend, Wisconsin. A surpresa maior é que Gypsy estava com ele e não parecia ter sido levada até ali à força. Mas nada foi mais surpreendente que ver Gypsy andando sozinha, sem a ajuda da cadeira. A verdade é que ela nunca precisou dela. Suas pernas sempre foram normais e seus músculos sempre funcionaram muito bem. Todas as mentiras que Dee Dee havia criado sobre a saúde de Gypsy caíram por terra. Ela não precisava do cilindro de oxigênio para respirar. Não precisava dos remédios e conseguia se comunicar normalmente. Tudo o que se conhecia sobre a história delas era uma enorme farsa. A menina contou à polícia que Dee Dee raspava sua cabeça para parecer doente, que a obrigava a fazer tudo aquilo. Dee Dee inventou tantas histórias sobre si mesma que se perdeu no seu labirinto de mentiras, fantasias e invenções. Gypsy e Nicholas foram presos, mas só a garota foi sentenciada até agora. Ela confessou que todo o plano para matar Dee Dee foi dela e que apenas pediu ao namorado para executar a sua mãe. Os advogados de Goldjohn seguem apelando para recursos tentando provar que sua condição psicológica deve ser levada em conta. Alguns exames provaram de fato que Nicholas tem autismo. Mas muitas polêmicas surgiram durante todo o processo, porque toda a história fazia Gypsy parecer tão vítima quanto culpada. Dee Dee realmente torturou e manteve prisioneira a sua própria filha por mais de 15 anos. Ela chegou a dizer que dentro da cadeia se sentia muito mais livre do que quando vivia com a própria mãe. Ela me ensinou a mentir e não quero mentir. Gypsy foi condenada em 2016 à pena mínima de 10 anos. A boa notícia é que ela pode tentar a liberdade condicional em 2023, quando fará 32 anos. Nicholas segue aguardando o seu julgamento. A situação de Gypsy era terrível, mas se ela teve a opção de chamar Nicholas para ir até a sua casa, por que não chamou a polícia ou alguém de confiança? Seriam os traumas? Isso só nos faz questionar. Será que Gypsy sempre quis matar sua mãe, Dee Dee? Uma frase do policial que encontrou a menina na casa de Nicholas resume bem este caso. As coisas nem sempre são o que parecem. Por isso, é importante estar sempre atento às pessoas ao seu redor. Afinal, os psicopatas, mentirosos, patológicos e manipuladores estão em todos os lugares. No seu trabalho, na sua casa, aí, ao seu lado. Até o próximo programa.